E aí, tudo bem? Muito boas-vindas à nossa aula de número 45 do curso ICMS 360 graus. E é uma aula especial porque é a última aula do curso, a última aula do último módulo de tópicos avançados. Só que não. Essa é a última aula do curso do módulo Tópicos Avançados, mas eu vou dar duas notícias. Nós teremos, em primeiro lugar, vai ter uma aula bônus, é uma aula curtinha, mas é uma aula bônus que eu acho que você vai gostar. É uma aula só para trazer boas notícias para você. E além da aula bônus, bom, aí eu não vou contar o resto da novidade. Aguarde a aula bônus, a aula de número 46, tá? A que você vai ter acesso. Nesta aula de número 45, o que eu quero trazer para você? Um tema que é importante porque aparece na legislação de quase todos os estados. Tá? É uma espécie de substituição tributária, só que é uma substituição tributária em que o substituto pode ser substituto dele mesmo. Normalmente eu substituo quem vem nas etapas futuras da cadeia. Não, aqui o substituto pode ser substituto dele mesmo, por isso que deram um nome diferente. Antecipação tributária, está na legislação da maioria dos estados, então eu preciso explicar para você o que é, para que isso possa contribuir, para que você domine a legislação de todos os estados, de todas as unidades da federação. É isso que vamos fazer na nossa aula 45, tema antecipação tributária. O que significa antecipação tributária? É o seguinte, numa operação interestadual, quando a mercadoria entra no estado, vem de um outro estado para um determinado estado, quando a mercadoria entra no estado, o que o contribuinte faz? Ele se credita daquela alíquota interestadual e depois, quando ele vender o seu produto, ele vai se debitar. Então, ele comprou matéria-prima, industrializou, vendeu, se creditou da matéria-prima, se debitou do ICMS na venda. É a não cumulatividade. O que a antecipação tributária faz? A antecipação tributária faz com que aquele débito da saída seja antecipado em forma já de recolhimento quando acontecer a entrada interestadual. Basicamente é isso aqui, ó. Eu tenho uma empresa X, que está na unidade da Federação 1, vende para uma empresa Y na unidade da Federação 2. Vamos dar nome aos bois. Vamos imaginar que esse aqui está na Bahia e que esse aqui está em Pernambuco. Pois bem, isso vai com ICMS, né? Mas é uma operação interestadual, ok? Pois bem, quando Y vender para Z, Y vai ter que pagar ICMS. Vamos imaginar que Z está em Pernambuco também. Não é isso? Y não tem que pagar ICMS? Tem. O que é antecipação tributária? Antecipação tributária é o seguinte. Quando a mercadoria entra no estado, então no momento da entrada interestadual, tem que se recolher o ICMS antecipado. O que é o ICMS antecipado? É esse aqui, que vai ser pago antecipadamente. Isso é o ICMS antecipado. Eu vou recolher o ICMS da futura saída. Então, a empresa adquiriu uma mercadoria de outro estado. Às vezes eu vou revender essa mercadoria daqui a meses, mas no dia que a mercadoria entra no estado, eu já tenho que fazer o recolhimento, às vezes até lá na barreira, às vezes tem até uma fiscalização de barreira que já existe lá na fronteira, fiscalização de fronteira que já exige esse tributo lá na fronteira. Por que eu falei substituto de mim mesmo? Porque Y vai pagar o ICMS antecipado da saída que ele, Y, vai dar aqui, ó. A hora que ele der essa saída, ele deve o ICMS, só que ele vai pagar antecipado. Às vezes, esse negócio pode ir além. A antecipação pode exigir, por exemplo, que quando Z vender para Y, não tem o ICMS aqui? E aí Y vender para W,
Opa, Y não, né? Y é ele mesmo. Quando Z vender para W e o W vender para R, tudo em Pernambuco? Tudo em Pernambuco? Quando isso acontecer, nós não teremos ICMS também? Teremos, né? Teremos ICMS. Só que esses ICMS incidem na primeira, na segunda e na terceira operação dentro do Estado. O que o legislador estadual faz algumas vezes? Ele manda antecipar tudo. Ele não fala para não antecipar só a primeira. Então, olha só, o ICMS antecipado pode se referir à terceira, à segunda e à primeira operação. O legislador pode mandar pagar tudo, tudo antecipado. Isso vai variar de legislação para legislação, de estado para estado. Pode se aplicar a determinadas mercadorias apenas ou a todas. Enfim, é a legislação estadual que vai dizer mercadoria que está sujeita a essa antecipação, tá? Vai dizer se a antecipação é só em relação à primeira operação dentro do estado ou se é em relação a todas. E aí vem a diferença entre antecipação tributária com encerramento de tributação e sem encerramento de tributação. O que é a antecipação tributária com encerramento de tributação? Na antecipação tributária com encerramento de tributação, quando eu tenho a entrada interestadual da mercadoria, por exemplo, uma mercadoria vem de Goiás e entra no Mato Grosso do Sul. Quando eu tenho a entrada da mercadoria, o ICMS antecipado exigido já é referente a todas as operações internas, incluindo a própria. Então isso aqui já vai entrar a primeira, a segunda, a terceira, quantas saídas houver, já vai estar um recolhimento antecipado estabelecido numa base de cálculo que seria a base de cálculo presumida para cobrir todas as saídas futuras. Então, eu estou recolhendo um ICMS na entrada interestadual que vai pagar todas as operações futuras. 1, 2, 3. Percebeu? Por isso que é com encerramento de tributação. Pagou ICMS antecipado aqui, é como diz lá o Galvão Bueno na Copa de 94. Acabou! Acabou! Né? Lá falou tetra, né? Aqui é tetra ICMS, né? Pagando ICMS em uma antecipação aí que pode pegar até tetra, 4 operações. Normalmente não são tantas operações subsequentes, vão ser 2, 3. Mas aqui deu para perceber que o ICMS antecipado é com encerramento, porque já vai recolher o imposto de todas as operações futuras. E quando é sem encerramento? Bom, sem encerramento é o seguinte: é quando a mercadoria vai entrar numa operação interestadual, tá? E vai pagar o ICMS antecipado. Só que aí vai ser em relação a todas as operações futuras? Nananina não, né? Vai ser em relação apenas à primeira saída, a saída do próprio contribuinte adquirente na operação interestadual, ou seja, aquela situação que ele só vai ser substituto dele mesmo. Então a antecipação aqui é apenas em relação à primeira saída, de modo que é sem encerramento de tributação. Por quê? Porque eu vou ter segunda saída, eu vou ter eventualmente terceira saída, a tributação não vai encerrar. Bom, em qualquer caso, os estados vão estabelecer critérios para estabelecer essa base de cálculo do recolhimento antecipado. E aí você tem que prestar atenção no que a legislação de cada estado estabelece quanto à base de cálculo do recolhimento antecipado. Tá certo? Então essa foi uma aula curtinha, apenas para você entender o que é antecipação tributária,
e também poder, assim, cumprirmos os desígnios do nosso curso ICMS 360, que é te ajudar a dominar a legislação tributária de qualquer estado. Então, quando você chegar lá na legislação de um estado e lá tiver antecipação tributária, você já sabe o que é, você já entende, já sabe o que é quando é com encerramento, quando é sem encerramento de tributação. Esse foi o objetivo da aula de hoje. Agradeço muito, imensamente, por ter nos acompanhado em todas essas 45 aulas. Espero que você esteja também aproveitando todo o material em PDF que tivemos ao longo dos módulos, que é o bônus, né? Que é o nosso curso bônus em PDF, que você pode conferir na seção de bônus, e você pode também conferir ao longo dos módulos que a gente foi trazendo os materiais que casavam com cada módulo. Espero também que você esteja aí acessando o nosso curso bônus em PDF de resolução de questões. Na data dessa aula aqui, eu não sei se já está disponível, porque a gente disponibiliza depois, a gente vai disponibilizar depois dessa aula aqui. Isso foi o que eu combinei com o Dimas. Então, não sei se na data que você estiver assistindo essa aula, se já estará disponibilizado. Mas, assim que disponibilizado, não deixe de conferir o curso bônus. E é claro, lá no módulo de não cumulatividade de crédito do imposto, assiste ele, dá uma parada naquele módulo e corre lá, né? Você já deve ter feito isso, para o curso bônus, 5 tópicos essenciais de crédito de ICMS da série Legislação Tributária Passo a Passo. Tudo bem? Tranquilo? Então ficamos hoje por aqui, mas não se esqueça, teremos a aula 46 e aí na aula 46 temos novidades para você. Bônus extra, será? Você vai ver na aula 46. Hoje ficamos por aqui. Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.